E depois de um hiato angustiante, a gente tá de volta com um pouco mais de The Last of Us. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar sobre a estreia na HBO Max de The Last of Us com sua segunda temporada, que vai acabar adaptando o segundo jogo da Naughty Game, que saiu na plataforma do PlayStation e é querido por tanta gente, não sem motivo, né? Porque quando o primeiro jogo saiu lá em 2013, ele veio para consolidar esse negócio de que videogame pode ter uma narrativa excelente, sim. Um jogo que se tornou amado pela crítica e pelos jogadores por ter um contexto fenomenal de drama com qualidade dentro de um cenário pós-apocalíptico que se parece muito com um universo de zumbi, apesar do monstrinho não ser exatamente a mesma coisa. A gente tem na playlist aqui do canal cobrindo todos os reviews da primeira temporada, eu vou deixar para vocês no card se vocês quiserem dar uma conferida e estarem a par de tudo o que aconteceu lá com as nossas opiniões. Eu vou seguir aqui então cobrindo as coisas a respeito do segundo jogo, que na minha humilde opinião é ainda mais denso do que o primeiro. Tanto pelo fato de que agora você já conhece tudo a respeito desse universo e desses personagens que já te cativaram, mas vai colocar você numa mecânica nova de narrativa que com certeza eleva tudo à enésima potência. É de deixar você nervoso e roendo as unhas o tempo inteiro, porque a história, meus amigos, é tensa, vamos combinar? Mas é aquele negócio tenso que é gostoso de você acompanhar. Aquela coisa de você não saber exatamente o porquê que tá tão bom ver os outros fazendo você sofrer. Com aquela trama que vai acrescentando algumas pitadas de coisas que são bastante angustiantes, mas também tem pequenas recompensas que vão criando os alívios que fazem você suportar a jornada, adorando todo o processo. O jogo é bem grande, a sua trama é bem extensa, então aqui eles acabaram optando por dividir essa história em pelo menos 2 temporadas. Tem algumas coisas ali que quem jogou, com certeza, desde o final da primeira temporada, passou se perguntando como é que eles iam fazer para adaptar e aquele negócio todo, mas esse é o tipo da coisa que eu só vou poder falar claramente na parte com spoilers. Mas fiquem tranquilos que quando chega a hora eu aviso. Existe obviamente um clamor por parte da comunidade de jogadores de se eles vão ou não fazer uma terceira parte para os jogos. O que seria a terceira versão desse jogo na plataforma e tudo mais. Agora, a gente tendo uma terceira temporada na HBO Max não significa que eles estariam necessariamente cobrindo o que entraria no terceiro jogo. Seria realmente a coisa de completar a história do segundo jogo na adaptação para a série. E vamos lembrar, jogo é jogo, série é série. É uma adaptação fiel até a página 2. Quem viu a primeira temporada vai entender exatamente o que eu estou falando. Como a gente tem o envolvimento do criador do jogo junto com os produtores da série, ele tá lá para validar as coisas que de fato são intrínsecas e super importantes da narrativa que não podem faltar, e outras que de repente valem a pena serem revisitadas em um ambiente onde, por você não estar com o controle na mão, você não ter a sensação de jogar em primeira ou terceira pessoa controlando o personagem, você ainda deve ter uma resposta muito boa do que a trama traz para você do ponto de vista emocional. Então, algumas coisinhas são automaticamente adaptadas para acrescentar coisas, mesmo que algumas mudanças sejam até um pouquinho radicais. Mas de qualquer forma, me pareceu até então, com a amostragem do que eles fizeram lá na primeira temporada, que quando eles resolvem mudar alguma coisa, em geral é por um bom motivo. Mas vale lembrar, jogo é jogo, série é série. Pessoal, eu vou pedir para vocês, por favor, deixem um like, isso ajuda bastante a manter o conteúdo aqui do canal relevante e ter a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Considerem se inscrever no canal para não perder nada dos nossos lançamentos e ativem as notificações para vocês justamente serem avisados quando tem coisa nova pintando por aqui. A partir desse ponto aqui, galera, eu vou fazer uma espécie de avaliação dos pontos principais. Então fica aí o aviso de spoiler e lembrem-se,
vocês vão poder participar dessa conversa também no Momento dos Telanautas. Tava meio sumido aqui do canal, porque eu também não tava fazendo review de nenhuma série corrente, mas chegou a hora de voltar a ter esse contato maravilhoso com a minha audiência linda, inteligente e vitaminada. Se vocês quiserem ver como é que se faz, podem dar uma olhada nas regras na descrição desse vídeo e a partir do vídeo da semana que vem eu vou estar esperando por vocês. Pessoal, como eu avisei, vai ter spoilers. Spoilers em relação tanto ao jogo quanto ao que deve acontecer em breve na tela da série. Então, se você não quer saber nada, se você acha que de repente é mais interessante acompanhar o negócio e não conhece a história ainda, não tem noção do que eles podem fazer para subverter as suas expectativas, a hora de parar o vídeo para voltar num outro momento. Mas volta mesmo. É agora. Então, vou dar um tempinho aí para você pausar ou sair. Pausou? Saiu? Tá pronto? Então beleza, agora eu vou falar com quem ficou. Se você tá aqui ainda, é porque você aceita e quer conversar com um pouco mais de profundidade a respeito dessas coisas. Então vamos lá, galera. O que acaba acontecendo no segundo jogo da franquia é que em muito pouco tempo eles acabam fazendo algo que parecia impensável, já que o primeiro jogo você joga, a bem dizer, com o personagem do Joel como sendo seu personagem principal, tendo a Ellie a tiracolo para fazer a maior parte das coisas, mas ele ainda é a figura do responsável, a figura sobre quem recai a responsabilidade de resolver as coisas mesmo. Só que quem jogou o primeiro jogo, ou quem pelo menos assistiu a série da primeira temporada até o final, sabe que esse cara acaba fazendo uma escolha depois dele ter tido lá, muitos anos antes, 20 anos antes, a morte da filha natural, a filha de verdade, a pra valer mesmo, quando começa o surto desse negócio do fungo se espalhar e começar a fazer esse apocalipse, ele passou muito tempo com o coração fechado, durão e aquele negócio todo, tentando se adaptar para um mundo onde, se você não for de fato uma pessoa que tem essa concha de proteção, o mundo provavelmente vai te humilhar, te jogar no chão, de cara na lama e fazer você de gato-sapato. Então ele acaba virando essa pessoa bastante distante das relações emocionais e tudo mais, até que ele acaba conhecendo e encontrando a Ellie, que ao longo de toda a história vai acabar se aproximando dele e deixando de ser considerada mera e simplesmente carga para passar a se tornar uma espécie de filha adotiva. Não sei se é justo dizer que eles necessariamente passam a ver um ao outro como ocupando essas posições, pelo menos não verbalizam isso assim de forma a torto e a direito, mas a sensação é bem essa. Ele conquista o amor dela, ela conquista o amor dele e eles se tornam essenciais um para o outro. Só que, se você se recorda, e toda a parte mais importante dessa historinha aqui é o fato de que ela nasceu numa circunstância muito particular, muito peculiar, e ela é imune ao que aflige todo o resto da população conhecida do mundo, sendo que ela talvez fosse a pessoa indicada para ser estudada pela medicina, para talvez eles terem a oportunidade, a vaga chance de talvez conseguir uma espécie de antídoto, cura, vacina, ou seja lá. Só que ao entregar ela lá para os vagalumes, o médico e tudo mais, acaba dando aquela péssima notícia de, olha, não é só um exame de sangue aí que a gente vai fazer não, porque provavelmente a parte dela que vai dar pra gente a oportunidade de conseguir sucesso disso de alguma forma, tá no meio do cérebro e pra chegar lá a gente vai ter que abrir ela, que nem uma jaca, e a menina vai morrer. Só que é claro que ele não compra essa ideia e inclusive ele mata todo mundo, inclusive o médico, porque o que ele quer é salvar ela e que se lasque a humanidade. E numa altura dessas, eu não sei nem se dá pra dizer que o cara tá totalmente errado, mas a graça da trama é brincar com essa coisa dessa questão ética, moral, essa coisa de o bem da maioria versus o bem da minoria, ou daquela pessoa que ele tem um laço tão próximo e tudo mais. Então quando a gente chega no segundo jogo, e agora na segunda temporada, a gente vai acabar vendo o Joel
passando por uma situação onde ele inclusive é obrigado a mentir descaradamente para ela, o que vai fazer com que tenha esse pano de fundo de um algo que fica sobrando lá até o momento onde, bem pertinho do começo da história, e é por isso aqui que eu dei um aviso tão forte de spoilers, é que matam ele, justamente a patotinha da Abby, que é, não a Abby Camargo, não confundir, mas a Abby, filha do tal médico que ele mata no final do primeiro jogo, lá no último episódio e tudo mais. Ela acaba vindo com sede de vingança, porque, né, ela tem uma relação ali que meio que espelha a relação dele com ela, que ela tinha com o pai. Então a gente vai acabar vendo o segundo jogo contado muito mais pela ótica da Abby do que necessariamente pelo Joel, que logo no começo acaba sendo retirado da história. Mas a gente sabe, Pedro Pascal, de uns tempos pra cá, de um rosto carismático, de uma pessoa que você achava bacana ver na tela, passou a se tornar um dos atores mais recorrentes de Hollywood, e agora parece que ele tá em todo lugar, quase que trazendo uma espécie de sinônimo de sucesso para quem investe em contratar o cara. Nem que seja só com a voz, na maior parte do tempo, que nem lá no Mandaloriano. Mas aqui eu tenho minhas dúvidas de que os caras vão simplesmente abrir mão da força de estrelato desse cara assim do nada. Então ficou durante esse hiato da primeira temporada pra cá essa coisa da gente acabar pensando se de fato eles não iam esticar um pouco mais a participação do personagem, talvez empurrando mais a ausência dele lá pra terceira temporada, pra até aí já terem conquistado base de fãs suficiente pra talvez a série andar por conta própria, aonde ele voltaria nos flashbacks, nas memórias, nos pensamentos ali da Ellie, coisas que vão amarrar o como ela vai estar se sentindo naquele momento, com o como acabou acontecendo o fato de ficarem certos assuntos inacabados entre eles. Se a última coisa que tinha acontecido era ela fazer ele jurar que o que ele tinha dito pra ela era verdade, que os vagalumes tinham abandonado a procura pela cura e que não adiantava nada ela se entregar pro bem da humanidade, que tudo aquilo era verdade, e ele, sabendo o peso da responsabilidade e das consequências do que fez, acaba jurando. Aí ela faz aquela cara de então tá, mas fica aquela coisinha de que ela não comprou muito essa ideia. Não sei se lá no fundo ela de fato acreditou, de repente até se sentindo meio que protegida por um lado, mas magoada por outro, porque ela com certeza não ia querer que as coisas fossem desse jeito, até que a história dá um salto de uns 4 anos, 4 para 5 anos ali para frente, e a gente vai ver que durante este período muitas das mecânicas de relacionamento acabam mudando entre ela e ele, porque ela acaba estabelecendo outros laços com o pessoal da cidade aonde eles vão viver. Sem perder tempo, a série já mostra pra gente a inserção do grupo da personagem Abby. Tanto ela quanto o Owen e a Nora são ali apresentados, que a gente vê que no jogo, pelo menos, a gente passa muito tempo na presença dela, jogando com ela, inclusive. O que cria uma dinâmica interessante, porque a gente acaba tendo que ver as coisas pelos olhos dela, quase como se fosse aquele negócio de você se colocar nos sapatos do seu inimigo, e se você conseguisse ver as coisas, a vida através dos olhos dele, talvez você criasse mais empatia. Isso é uma das coisas que fazem com que a narrativa do jogo seja tão interessante, por mais que você tenha uma certa relutância em jogar com um personagem até então desconhecido. Você precisa ter muito pouco coração para acabar não criando essa dualidade de pensamento enquanto você absorve aquela história. Como eu tinha dito, os caras acabam fazendo algumas alterações de coisas que em geral vêm para bem, vêm para melhor. Então eu posso dizer que esse primeiro episódio pelo menos mostra algumas coisas de adaptação da história que acabam ou acontecendo numa ordem meio que diferente, eles entregam essencialmente a mesma coisa da história, mas de outras formas, em outros momentos, com palavras sendo ditas em outros contextos ligeiramente diferentes, mas também, possivelmente, com a ideia de aproveitar mais o personagem do Joel, que antes a gente tinha ele saindo da história até que bastante bruscamente, de forma bastante rápida, a gente vê que ele inclusive está passando por terapia. Aí eu prevejo que vai ter gente que vai entrar numas de dizer que esse personagem jamais faria isso, que estão indo contra
a essência primordial do personagem e tal. O que eu acho que talvez seja um certo exagero, porque se você for ver essa sessão, ou como ela acontece, eu acho até que ela garante o fato dele estar sendo visto e retratado em momentos anteriores ao começo do jogo, como se a segunda temporada da série começasse um pouquinho de tempo antes dos eventos que a gente vê no jogo em si, e ele pede segredo a respeito do que está acontecendo ali, e tudo o que acontece ali é uma cena tão bem desenvolvida para tratar de coisas tão densas, que eu acho que no mínimo valeu muito a pena. Em relação a Ellie e a Dina, a gente acaba vendo eles fazendo essa construção de uma espécie de relacionamento que começa muito na base da amizade, do convívio e vai evoluindo para algo mais. De novo, lá na primeira temporada a gente já tinha visto que a Ellie basicamente é gay. Ela tem uma preferência por garotas, então não é de forma alguma uma novidade chocante que isso aconteça aqui. Mas de qualquer forma a gente vê um desenvolvimento do aonde essa história vai chegar, sendo que eles até conseguem acrescentar um pouquinho da interação da própria Dina com o Joel, como eu falei, já que a história da segunda temporada começa um pouquinho antes do que acontece no jogo, como se eles ao longo de todo esse tempo que se conhecem e vivem na mesma cidade, tivessem interagido por vezes o suficiente para eles terem opiniões um a respeito do outro. Tem lá também, de forma obrigatória, a cena de treinamento de tiro à distância entre a Ellie e o titio Tommy. Eles acabam fazendo de um jeito que não é exatamente no mesmo contexto do que acontece no jogo. Até porque o jogo tem horas e horas e horas para ser feito ali numa coisa que não seria adaptada de forma fiel. Quer ver exatamente o que acontece no jogo, vai assistir uma gameplay, meu filho. Mas aqui eles colocam o essencial, pra gente já ir tendo uma noção de que ela está ficando um pouquinho mais proficiente com o rifle na mão, de que ela está desenvolvendo ali uma espécie de relação paralela, que não seria só com o Joel. Ela também gosta bastante do tio e aquele negócio todo, e a gente começa a ver algumas pinceladas do que está acontecendo distante das fronteiras da cidade de Jacksonville, mas já deixando a gente ciente de que por enquanto tá tudo bem, mas esse tudo bem não vai durar para sempre. Em relação a partes da história que lembram muito o jogo, eles colocaram lá uma parte onde eles escalam veículos e acabam passando por certos lugares de um jeito que remete muito à mecânica do jogo, inclusive com aquele negócio de jogar garrafa para fazer barulho para outro lado. Algumas coisas que são plantadas visualmente ali são pequenos presentinhos para quem justamente gosta do jogo, como seria o caso justamente no combate corpo a corpo com um clicker e todo o jeitão de fazer a coisa que lembra demais o como você veria a coisa se tivesse com o controle na mão. E não tem só clicker não, tem stalker também, que é um outro tipo, uma outra classe desses zumbizinhos que não são exatamente zumbis, mas são infectados por fungos que se comportam de forma diferente. Esses já de forma imprevisível e com o visual mais sinistro que eles podiam conseguir colocar. Não só o visual como o comportamento, diferente o suficiente para valer uma conversa lá no conselho da cidade envolvendo justamente o Tommy e a Maria em cima dos relatos das mocinhas que saíram para fazer o reconhecimento, com a galera tentando decifrar e entender até onde levar em consideração o que está sendo dito, o que é exagero, o que é um perigo iminente e outras coisas que vale a pena apenas deixar anotadas para o futuro próximo. Durante a tal cena icônica, a dança lá no baile, onde a Ellie e a Dina se beijam na frente de todo mundo, tá presente ali também num contexto basicamente igual, te entregando o que o jogo entrega também do mesmo jeito. E quando o sujeito mais velho lá acaba demonstrando uma certa homofobia e preconceito, até de forma ofensiva, o Joel dá um passo à frente para justamente proteger a filhota adotiva que não gosta da situação. Isso é uma das coisas que vai plantar aquelas coisinhas de laços que vão ficar mal resolvidos justamente quando ele for arrancado da vida dela sem eles terem conseguido se perdoar, conversar e tudo mais. Já tinha sido conversado entre ele e a psicóloga o lance de que ela vem se comportando de forma esquisita, com uma certa reserva, que ele não está conseguindo ter um papo pleno com ela há algum tempo.
quando a própria psicóloga, que num mundo que nem esse, está deixando um pouco aquele negócio da ética profissional de lado para se tornar mais humana e presente, para dizer eu vou te ajudar não apenas por causa da minha profissão, mas porque sou gente que nem você e vamos lá, vamos juntos fazer isso aqui, ela acaba dizendo para ele, essa parte da conversa é a parte mais chata, porque o que você está me relatando é que a sua filha de 19 anos está te tratando com distância, como se isso não acontecesse com todas as filhas de 19 anos de todo mundo que se tem notícia na história da humanidade. Então você vê que essas coisas vão amarrando algumas coisinhas, alguns pontinhos que vão trazendo esses personagens mais pro pé no chão de algo que, se você viu eles sendo desumanizados para enfrentar tudo o que enfrentaram desde o começo da história até aqui, eles no fim do esquema ainda são gente que nem a gente. Outra coisa que é sutilmente plantada ao longo do episódio, mas é uma coisa que a gente deve manter em mente, que meio que espelha outros pequenos eventos que já tinham sido citados lá na primeira temporada, é quando eles estão mexendo, por exemplo, nos esgotos e a gente vê aquelas fibras das raízes e da rede micelial ali, do Cordyceps, desse fungo, que meio que de alguma forma está conseguindo vir do mundo exterior para dentro da cidade de Jacksonville, já mostrando que eles vão enfrentar alguma ameaça e não vai demorar muito. O episódio termina depois de uma olhada lá, meio naquelas de deixar só um paninho de fundo subentendido entre a Ellie e o Joe, que merecia uma conversa mais franca, mas ainda não era o momento, e que me faz acreditar que talvez eles estejam realmente se preparando para tirar o Joel da história mais cedo do que a gente imaginava. Porque até onde eles foram no final desse episódio, de fato está muito próximo da parte aonde isso acaba acontecendo no jogo. Talvez não passe do próximo episódio, vou ficar surpreso se passar. E ainda assim a gente vê no término tanto o Owen quanto a Abby chegando numa parte onde eles conseguem ver ao longe, no horizonte ali, a cidade de Jacksonville, já meio que mostrando pra gente que a vingança tá chegando, tá perto. O episódio conseguiu contrabalancear ali coisas de horror, coisas que tem a ver com drama e referências com complexidade emocional suficientes pra gente ver que eles estão mantendo a qualidade do que foi oferecido lá na primeira temporada. Pra mim foi um bom episódio, ainda que você tenha que separar muito dessa coisa de que alguns dos eventos que você esperaria que acontecessem exatamente na mesma ordem ou intensidade ou forma que acontecem no jogo, aqui são adaptados. É uma adaptação, então paciência, é o como eles colocam, vamos julgar o episódio pelo episódio. Foi bom. Então tô aí ansioso pro que vai vir no próximo domingo, com o que eles vão fazer no próximo episódio. Eu quero ver o que vocês aí de casa têm a dizer. Vão embarcar nessa comigo no momento dos Telanautas? Quero ver a participação de vocês pra gente seguir esse assunto no campo dos comentários. Tá bom, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui, vou deixando 2 sugestões de outros materiais aqui do canal para vocês seguirem curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.